Cristianismo, semana da nossa pátria, uma pátria cristã, é o que diz os números. Estava reunido em 14 estados, representantes de 14 estados. Identificava com eles como era a representação estatística do cristianismo em cada um daqueles estados. Dos 27 unidades da federação, 14 identificava em torno de 54% dos 96 cristãos estariam hoje identificados como cristãos evangélicos. Se juntar essas estatísticas dos 14 estados que nós conversamos, bate exatamente com a estatística que representa o país, conforme o órgão oficial de estatística do país, que é o IBGE. Diz que somos exatamente 92,6%. Outros um pouco mais, um pouco menos, daria o percentual de cristãos no Brasil. Tenho sempre chamado a atenção disto aqui. De fato, que bênção, um Brasil cristão. Aceitemos que seja. E vamos trabalhar em cima dessa possibilidade, procurando identificar em cada cristão essa vida de fé que vamos tratar hoje. Porque não faz sentido um cristão sem uma vida de fé. Não bate, as coisas não costumam comprovar, como estamos observando hoje. Por declarações, por atitudes, estamos observando que essa vida de fé está reduzida ao número bastante inferior dos números que temos ouvido, que identificaria a pátria brasileira como um país cristão. Então vamos tomar como exemplo uma comparação muito simples. Será que estamos confundindo fé na vida com vida de fé? Fé na vida, muitos têm, e é bom até que tenha, mas é bom que saiba que ela é finita, ela vai acabar quando acabar a vida. Fé na vida é finita, somos mortais. E o que é uma vida de fé? É aquela que entende que não acaba. Este é o salto de qualidade na vida de cada um. Então, eu saio desse universo da mortalidade e passo a ser do universo da vida eterna. A vida inconfundível é esta, que nem a morte nos tira a alegria de viver, que nem a percepção da morte à porta nos tira a alegria de viver. Esta seria a introdução para termos ideia de que será mesmo essa vida de fé inconfundível. Temos aqui uma história interessante. Lembre-se que essa história está dentro de um contexto que está explicado na primeira parte do capítulo 11, que é o contexto de Noé. Contexto de muita desobediência, de muita incredulidade, incertezas. Era este povo que estava nesse contexto. Noé dá lições extraordinárias de como proceder. Esse é o contexto em que aparece também a história de Abraão. Dentro desse contexto, quero destacar um pouco mais à frente o que poderia ter acontecido, por exemplo, com Abraão, como aconteceu com Caim, como aconteceu com tantos outros. Por exemplo, na época de Noé, sobrou Noé e a família. Mas o que será que aconteceu? Esta ceia nossa pode ser a última. Naquela que foi a última, de Jesus, presencial, com todos os seus, Jesus encontra ali um momento de conversa, era uma mesa, não só uma celebração como nós fazemos hoje, lá era a última ceia, e naquela mesa surgiram vários assuntos que os irmãos conhecem, se quiserem rever, está em Lucas 22. Eu vou me reportar apenas a um deles, só para sabermos que o que aconteceu no tempo de Noé, aconteceu no tempo de Jesus, acontece hoje, pode estar acontecendo agora com muitos dos nossos irmãos, como o presbítero Adolfo deixou claro em sua oração. Aqueles que porventura ainda estejam iludidos com o laço do passarinheiro. Estão lembrados da história de Pedro? Aqui na última ceia? Está aqui, ó, Lucas 22. Jesus Cristo olha bem para Pedro e diz exatamente essa expressão que nós estamos acabando de falar aqui, de uma outra forma.
Simão, Simão, verso 31, Satanás está te peneirando como um trigo, mas eu orei por você. Que coisa maravilhosa. Eu orei por você, Pedro. Jesus continua a interceder à direita de Deus Pai. Quando a nossa intercessão não chega, o Santo Espírito faz chegar ao advogado que está à direita de Deus Pai. Nesse contexto da época de Noé, nesse contexto de tantos desenganos, de laços armados aos nossos pés, como foram armados aos pés de Pedro, que Deus continue a nos dar estas oportunidades de sentar à mesa enquanto Ele não volta, porque até aqui Ele ainda intercede por nós, trazendo sua mensagem salvadora, trazendo a sua resposta às nossas ansiedades. Simão, Simão, presta atenção. Coloca teu nome e presta atenção também. Se esses laços estão sendo jogados aos nossos pés. Pedro não aceitou o que Cristo disse e respondeu, como muitos estão me respondendo dia após dia, quando os consulto sobre a sua vitalidade na igreja, o seu empenho na igreja, os seus compromissos na igreja. São muitos que respondem como Pedro respondeu. A resposta dele foi assim: não, pastor, estou pronto, estou contigo, vou até a minha vida, o fim da minha vida, até a morte eu vou. Isso é o claro exemplo de que o laço pode estar muito perto, quando você assim declara e assim não cumpre. E o reino de Deus, onde deveríamos estar dia a dia, continuamente firmes na obra do Senhor, está a sentir falta desses obreiros que já disseram: eu estou contigo, Jesus. Esta é uma vida de fé dúbia, pelo menos para os outros, que diz como essa fé está sendo provada, quando na hora de demonstrar, aqui não estão, ali não está, lá também não está. Eu estou contigo. E nós sabemos o final dessa história. Na hora que Jesus estava padecendo, Pedro se esconde. Está vendo, Simão? É assim que acontece. É assim que os laços nos pegam, nos puxam, nos derrubam. Aí é necessário ouvir o que Abraão fez. Uma vida de fé é inconfundível pela obediência. Primeiro verso que lemos: quando ouviu o chamado, obedeceu. Não tem mais nada. Verso 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E é muito interessante lembrar essa história. Sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo e vai. Para onde, Senhor? Ainda vou te mostrar. Cadê a passagem? Só saberá no aeroporto, na rodoviária, para onde você for. Não sei ainda. Vai ou não? Eis-me aqui, Senhor. Abraão foi. Como nós aqui. Que cada um reveja sempre isso. Nós dissemos vamos. A nossa profissão de fé é isto. É dizer: Senhor, eu vou servir ao teu reino. Eu estou aqui para servir ao teu reino. Esta é uma vida de fé inconfundível. Lá fora, ninguém vai pôr dúvida que você tem compromisso com esta igreja, onde igreja que estiver, onde pedaço do reino que você estiver, você vai demonstrar que você tem compromisso mesmo. Você é daquele reino de Deus. Eis aí uma grande lição. Vem, Abraão? Sim, Senhor, eu vou. Pode contar comigo. Não me interessa o seu lugar, eu irei. Eu quero receber isto como herança, o lugar que ainda vais mostrar. Diz a Sagrada Escritura: ele partiu sem saber. Assim é obedecer. Quando Deus diz vai, só obedece. Mas eu preciso saber. Aí eu coloquei essa mensagem interessante que está aqui. Fé não depende da certeza. Portanto, Abraão atendeu esse requisito, né? Eu não preciso saber. Deus disse: vai, eu vou. É fé. Fé não depende da certeza.
Toda certeza encurta os horizontes e somente a dúvida alonga os anseios do coração para além do horizonte. Como tenho encontrado esses dias essas questões? No âmbito da universidade, no âmbito da política, tenho encontrado essas questões. Você que é pastor, você que é professor, que fé é essa? Tem mesmo esse Deus? E os argumentos são estes. Como eu tenho certeza desse Deus? Essa é a angústia humana, porque essa certeza não é necessário. Essa certeza vem em decorrência de uma experiência de fé. À medida em que isto nos toma, essa fé nos faz ver além desses horizontes das certezas. E, convenhamos, certezas tão relativas, muitas delas tão insignificantes, que acabam na próxima descoberta. A certeza da fé não tem esse limite, não tem essa dependência. Vem, Abraão, eu vou, meu Senhor. Olha a segunda informação. A fé, ou uma inconfundível vida de fé, se expressa pela forma com a qual nós caminhamos. Veja aí, está também no texto, pela fé. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Já imaginaram que nós muitas vezes não queremos peregrinar? Quem não quer peregrinar está limitado. Como eu recordo uma vez, logo no começo da minha vida pastoral, que eu estava na comissão para ordenar um pastor, ainda hoje ele cobra isso de mim, nós nos encontramos, depois ele foi ordenado, porque minha pergunta foi em cima dessa questão. Eu tinha levantado essa questão, se ele uma vez ordenado, estava pronto a ir a qualquer lugar que Deus o mandasse. Ele disse, meu chamado é para ficar apenas no oeste do estado. E com essa resposta, meu voto foi não. Deus não chama assim, com dados geográficos tão exatos. O reino dele não tem fronteiras. Quando ele chama, chama. Ele chama como chamou Abraão. Se Abraão dissesse, eu só fico se for em Israel, eu sou um judeu legítimo. Ele disse, não, pode sair, eu te digo depois para onde você vai. Peregrinar é isto. Você vai ficar em São Paulo? Você vai ficar onde? Você vai ficar onde eu mandar. Obedece ou não? Peregrinar é isto. Peregrinar é não tenho amor ao lugar, não tenho amor às coisas, não construo patrimônio que me segure, não dependo disto. Isto é peregrinar. Imagine como era a conduta de Abraão. Mal cavava um poço, arrumava o gado, sai Abraão, vai mais para frente. Cava outro poço, arruma o gado, vai embora. Não para, nada era dele. Não tinha uma terra para dizer, minha terra. Como muitos de nós temos, geograficamente, como nação, Abraão não teve até então. Peregrinar é isto. É se colocar na Zona Leste para caminhar por onde Deus mandar. É se colocar em qualquer lugar dessa cidade para ir aonde Ele mandar. Isto é peregrinar. Observem bem, quando ele fala... Lembra-me uma fala de Jesus Cristo, que aliás foi tratada quarta-feira no estudo, quando Jesus Cristo interroga um grupo de pessoas que, diríamos hoje, estava se achegando para fazer profissão de fé, dizendo, eu quero te seguir, ele começa a falar, e um deles diz que vai enterrar o pai, outro vai enterrar a mãe, outro me deixa primeiro fazer isso, ele diz, olha, deixa eu explicar para vocês, quem quer me seguir, não tem que escolher. Se quer enterrar os pais, vá, mas não vai seguir comigo. As raposas têm seus covis, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu sou um peregrino, vem. Isto é uma inconfundível vida de fé. É perceber que onde estiver, ali frutifica, onde estiver, vai viver, onde estiver, não lhe chegará a morte. Por quê? Porque a vida de fé venceu a morte. O que nos segura em determinados lugares e nos deixa de ser peregrinos? Porque começamos a escolher os melhores lugares para viver. Estão recordando aqui o caso de Ló? Ah, quero ficar na melhor campina, é claro. Olha o resultado. Os nossos olhares que põem fé na vida, escolhem onde a vida é melhor sucedida.
Então vamos para esse lugar, para aquele outro lugar, onde a vida está melhor. Depois aquela vida não está mais melhor ali, vai estar melhor aonde? Ficamos nessa agonia de procurar um lugar melhor, como se na terra tivesse lugar melhor. Somos peregrinos, o nosso melhor lugar, aquele que vamos lembrar, disse assim: eu vou preparar o lugar. Isto é uma inconfundível vida de fé. Esta terra não nos pertence. Quando nos apegamos a ela, nos afastamos do reino. Ficamos muito fáceis de cair no laço do passarinheiro, porque Cristo avisou: sabe quem é o príncipe deste mundo que você tanto ama? Aos que amam? Não sou eu, disse Jesus, e nem é digno de que eu diga o seu nome. Depois desta vitória sobre entender, e aliás é bom que eu diga, que naquela época, como hoje também, valia muito ter a demarcação da terra, valia muito ter o seu pedaço. Aqui é meu patrimônio, aqui é para minha família, aqui fica a minha herança. Abraão não teve esta possibilidade. Deixa e segue. Isso era para mostrar exatamente o que é uma inconfundível vida de fé. É não se amarrar aos bens, não se amarrar às coisas, não se amarrar à terra, porque aqui não é nossa casa. Com esta etapa vencida, vem outro quadro interessante demais. Nessa vida de peregrino, aparece uma provação na vida daquele homem. Diz assim: pela fé também, ele e a esposa, né, a própria Sara, recebeu poder para ser mãe. Que maravilha! Veja os detalhes. Não era mais época de ser mãe, não era mais época de ser pai. Uma vida inconfundível de fé nunca vai abrir mão da esperança. Uma vida, exatamente como estamos tratando, de inconfundível vida de fé, não abre mão da esperança. Nós nunca vamos dizer não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito. Isso não é palavra de um crente. Não tem jeito do ponto de vista humano, não é assim que eu vejo o mundo, não é assim que eu vejo o país, não é assim que eu vejo minha casa. Eu vejo minha casa pelo olhar de um Deus que tudo pode, de um soberano que comanda o mundo por minhas mãos, por tuas mãos, pelas mãos daqueles a quem ele escolher. Ele pode, como diz Paulo aos Romanos, ele institui e destitui. Confiamos ou não? Se não confia, fica amando apenas como quem ama a vida. Põe fé na vida. Assim vivem muitos. Mas o que é às vezes preocupante é que assim vivem muitos dentro das igrejas, como se fosse de fato uma inconfundível vida de fé. Isso nos preocupa e na condição de pastor nos traz uma responsabilidade dobrada de insistir no ensinamento, de insistir na palavra que vá ao coração de cada um, para restabelecer não só essa ordem da mensagem de hoje, que é a obediência, a peregrinação e a esperança, mas sobretudo esta última parte, a esperança. Quando chegam as coisas difíceis, comentei hoje de manhã e disse à esposa do Roberto que queria usar isto, senhor Roberto Lopes, um colega nosso, que em menos de 6 meses descobre um problemão na sua saúde. E ele dizia a mim: há um Deus. Sim, há um Deus. Foi a única palavra para nos despedirmos e dizer: vamos orar. Continuaremos confiando, esperançosos, que aquele mal maior, sendo da vontade de Deus, não tire da terra onde ele precisa produzir para o reino. Porque a casa dele está garantida. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é que ele, como tantos outros, por essa razão ou por tantas outras razões, precisam ser alimentados pelo povo de Deus, para que se mantenha em oração. Olha o exemplo, acabamos de ler, não foi? Pedro, eu oro por você. Eu estou vendo as armadilhas que são lançadas ao seu derredor. Por esta razão, na contrição eu disse: apenas oremos. Não me interessa as razões, os motivos pelas quais não estão aqui, só me interessa a presença de cada um aqui. O que temos a fazer? Orar. Pedir a Deus que cuide de cada um dos nossos irmãos. De cada um primeiramente e de cada irmão.
Porque o que será que está tirando nossa esperança? O que será que nos afugenta dos nossos compromissos com o reino de Deus? O que será que ainda nos enfraquece? Esta indagação que cada um deve fazer por si e pelos outros que sentem falta. Imagina, Abraão podia dizer: Senhor, não vou mais seguir, porque eu não tenho filho. Como é que eu vou ser herança para Israel? Eu não tenho como deixar essa herança, eu não vou seguir. Abraão nunca retrucou a peregrinação. E em meio à peregrinação, com a idade avançada, o Deus a quem ele reputa como fiel mostrou sua fidelidade. Abraão, está aqui o que foi prometido. Tua esposa vai dar à luz. O que será que você espera nessa caminhada de peregrino? Qual é o teu Isaque? O que estás aguardando? Está duvidando? Está com esperança? Esta é a questão. Uma inconfundível vida de fé não duvida. Ainda que seja uma situação realmente dificílima, como era desse assunto tratado aqui com Abraão e Sara, e de tantos outros que chegam ao nosso conhecimento, mas uma inconfundível vida de fé diz: há um jeito, tem esperança, vamos orar por você. Quando Jesus ora por Pedro, o inimigo não levou vantagem. Puxou, esticou, humilhou Pedro, mas Pedro se levanta e se torna um dos maiores apóstolos que estava ao lado de Jesus. É exatamente assim que imaginamos. Que na nossa igreja, cada um tenha essa concepção de que nossa tarefa é controlar os nossos impulsos de falar de quem não veio, de falar de quem não aceita, de quem é incrédulo, de quem é profano, seja qual for o adjetivo, não nos cabe pronunciar, nem repetir, nos cabe orar. O que diriam de Pedro, hein? Traidor, como pode? Olha o que esse homem fez, negou a Jesus, fugiu. Jesus disse: eu oro por ti. Presta atenção, Pedro, que você vai me negar. E Jesus diz: eu oro por ti. Você vai me negar? Eu oro por ti. Que beleza de exemplo. Isso é inconfundível vida de fé. Que Deus coloque em nossos corações essa certeza. Pode me faltar a terra, pode me faltar os filhos, foi o que faltou a Abraão, ele demonstrou que ia voltar, eu prefiro voltar? Não, eu vou adiante, nem sei para onde é. Vou peregrinar, tenda após tenda, poço após poço, vou caminhar. E assim Deus leva Abraão a ser o pai da fé. É essa inconfundível vida de fé que a palavra do Senhor nos dá a refletir nesta noite. Uma noite onde vamos lembrar exatamente o sacrifício que nos deu vida eterna. Esta vida de fé num Deus que providenciou esta bênção para restaurar e resgatar a humanidade toda. Por esta razão, é muito importante ficar atentos. Citei hoje de manhã um exemplo, e aqui tem um outro exemplo. Recordem, Jó, que foi lido hoje de manhã, no capítulo 3, quando ele, de uma forma assintosamente, foi provado de uma forma duríssima. Abraão também, provado de uma forma duríssima. Olha só o verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aí não preciso mais contar a história, porque foi um resultado maravilhoso de esperança que ele recebe e é posto à prova. Ó Senhor, destes e vai tomar? Vou perder na hora mais necessária? No auge da minha velhice? O que fez Abraão? Mais uma vez, sem retrucar. Segue, pega Isaque, é teu, me deste, não merecia, não tinha mais condições, nem eu nem Sara, deste, está aí de volta. Jó, Deus deu, Deus tomou, está aí, Senhor. Essas coisas precisam ser assimiladas por este Brasil cristão. Estas coisas têm que ser vivenciadas por quem põe a Bíblia debaixo do braço e diz que ama o Senhor.
Caso contrário, somos pedra de tropeço para muitos. Chegou a hora mais do que nunca. Está aqui 2 exemplos. São esses laços e tantos outros que nos são jogados à mesa. Vamos sentar à mesa. Vamos buscar novamente um momento de conversa. Jesus está a conversar, não mais à mesa como estava naquela última ceia, mas está falando conosco em oração, podendo ser esta a última mesa. Imagine quantas pessoas não estão na última mesa se ele voltar amanhã. Parece que ninguém pensa mais nisso. Parece que é mais uma. Outubro tem outra, novembro tem outra, dezembro tem, vira o ano, vamos ter tudo de novo. Onde está a esperança do reino estabelecido? Que Deus coloque em nossos corações esta inconfundível vida de fé. E eu lembro, uma inconfundível vida de fé não é aceita por este mundo. Como eu disse aqui no final, uma sociedade que nos leva deliberadamente ao cansaço, coloca o trabalho como a única razão de ser. Já fiz essa estatística, já disse para os irmãos. A maioria das pessoas que faltam em seus templos justificam que é por causa do trabalho. O trabalho que Deus deu o afasta. Uma vida para ser bem vivida está sofrendo. A sociedade do cansaço está nos tirando dos nossos objetivos. Somente uma vida inconfundível de fé nos faz revirar esta sociedade. Eu entendo que isso é uma pressão. Eu também sou vítima dela. Nós somos vítimas dessa sociedade. E é bom lembrar que este pode ser exatamente o que eu chamaria aqui do maior de todos os laços. Porque não há nada de errado trabalhar. Só é preciso ter esse cuidado. O trabalho é para nos dar dignidade e não tirar a nossa dignidade. Viver sofrivelmente por causa do trabalho. Tirar-me até do louvor ao Senhor por causa do trabalho. Algo precisa ser revisto para que reconstitua, de fato, uma inconfundível vida de fé. E isto é possível, porque a fé, do tamanho de um grão de mostarda, remove estas montanhas que falamos hoje e todas as outras que vierem. Seja Deus conosco em mais uma semana. Amém.